Tá, eu acho que desativou. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Tá compartilhando a minha tela? Ainda Não, não. né? Espera aí. Aqui, ó. Não. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Tá aqui, tá? Só acho que tem que. Deixa eu colocar de novo. Não. Aí, Coloca de novo que eu acabei saindo, eu eu acho que entrei. você tirou. Agora deu certo. Agora eu coloquei. Isso. Agora sim. Tá tudo certo aí? Tá conseguindo ver? Tá vendo Tudo aí? Tá. tranquilo, Guilherme. Tudo bem. Então, beleza. Então, novamente, boa noite a todos, aos amigos aí que a gente está vendo que estão presentes. Como eu falei, é uma alegria imensa estar aqui. Vamos falar sobre experiências de fim de vida. É um tema muito interessante. A gente falou já no passado sobre reencarnação, sobre mediunidade. Tem outras coisas para falar no futuro, mas sem dúvida esse tema é o que é mais comum, digamos assim, em termos de frequência na população. Deixa eu ver se eu... o que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo passar. Isso, agora foi. Ótimo. Então, existem várias possíveis contestações ao nosso paradigma materialista atual. Nós chegamos a falar já um pouco dos mediunidades, os casos de reencarnação, e hoje nós vamos falar, então, sobre as experiências de fim de vida. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, eles usam End of Life Experience. O que seria, então, a definição dessas experiências? Teria que ocorrer dois fenômenos. Primeiro, são fenômenos inexplicáveis à luz do conhecimento científico atual. E segundo, esses fenômenos inexplicáveis devem ocorrer nas últimas horas, idealmente, nos últimos dias de vida daquela pessoa, de vida na Terra. Eu vou abrir com um exemplo que eu gosto de citar no início dessa aula. A gente tem duas pessoas nessa foto. O garoto é o Gabriel. O Gabriel eu já até citei ele em aulas passadas. Ele é um sobrinho de um primo meu. Ele veio a desencarnar em 2015, vítima de uma leucemia. E atrás dele a gente vê o pai dele, o Argenis. O pai dele desencarnou 1 ano e meio depois, vítima de um câncer de pâncreas. E o pai dele, ele abriu um quadro de uma dor abdominal, procurou investigar e aí já fez o diagnóstico, mas ainda estava em processo de estadiamento ainda, de definição de quão avançado era o tumor, quando num sábado ele comenta com a esposa que ele começa a ver o Gabriel. Ele que nunca tinha nenhum tipo de mediunidade, ele começou a ver o filho, e nessa madrugada ele tem uma morte súbita. Eu suspeito que foi um tromboembolismo pulmonar. Então foi uma morte até um pouco, embora previsível, mas foi algo muito repentino e foi marcado pela ocorrência dele relatar para a esposa que estava vendo o filho em vários momentos naquela tarde de sábado. Ele vem desencarnar na madrugada do outro dia. Então, isso é um exemplo de uma experiência de fim de vida, em que aquela pessoa que está para desencarnar, os laços que o prendem ao corpo físico começam a se afrouxar, e aí ele tem mais facilidade de ter um intercâmbio com o plano espiritual. Existe uma classificação grande desse tipo de fenômeno, que vai desde do que são visões, como é o caso que eu citei agora, quanto a um fenômeno muito interessante que é o chamado lucidez terminal. Nós vamos abordar em detalhes alterações físicas no quarto daquela pessoa que está para desencarnar. Existem também os chamados eventos sincronísticos. Nós vamos descrever alguma coisa, mas, por exemplo, a pessoa desencarna e o relógio dela para no mesmo instante. Isso tem vários relatos e nós vamos concluir
com as experiências de fim de vida remotas. Então, vamos entrar em cada um desses itens na discussão de hoje. Grande pergunta que a ciência se faz, principalmente em relação a essas deathbed visions, essas visões de leito de morte, se não seriam, na realidade, alucinações. Nós vamos discutir bastante o assunto hoje e um dos objetivos dessa aula é a gente saber diferenciar alucinações desses fenômenos. Então, o que a ciência argumenta? Não, é porque o cérebro está morrendo, então é um corpo físico que está muito doente, então está com queda de nível de oxigênio, tem várias alterações de eletrólitos, de substâncias neuroquímicas, neurotransmissores. Esse paciente já tem uma reserva cerebral ruim, em geral são pacientes demenciados, que estão num processo aí de uma infecção, um delírio, estão tomando medicações fortes que podem causar alucinações. Normalmente, esses pacientes estão passando por um processo de insuficiência de múltiplos órgãos, insuficiência hepática, renal, pulmonar, com grandes alterações metabólicas e muitas vezes com quadro de dor, de espineia. Quer dizer, então, isso se explicaria na visão de um grupo da ciência puramente como sendo quadros alucinatórios, psicóticos, num contexto de um delírio e pronto. Nós vamos ver que a situação é bem diferente, nós vamos entender por quê nos próximos slides. Bom, primeiro ponto a se relatar é sobre quão comuns são esses fenômenos. Eu falei no início que dos fenômenos espíritas, esses são os mais comuns. E, de fato, se nós formos vermos, por exemplo, vários estudos diferentes, eu trago algumas citações aí embaixo, a prevalência com que profissionais de saúde já presenciaram esse tipo de manifestação no contexto de pacientes terminais varia de 62% a 89%. Eu já presenciei mais de uma vez, vou citar alguns de minha experiência pessoal no decorrer da aula também. E o que se estima, agora não focando em profissional de saúde, mas sim focando nos pacientes que estão em vésperas de vir a desencarnar. Você acredita que cerca de 50% desses pacientes vão ter algum tipo de experiência de fim de vida, desde que eles estejam conscientes, obviamente, nesses momentos finais. Dando um exemplo, por exemplo, essa publicação lá na Inglaterra, e aqui o que ele fala? Que um médico, né, o Dr. Penny Sartori, ele ia fazer sua visita no hospital em Morrison, e um de seus pacientes, chamado Peter Holland, estava já em estado terminal e já num processo de confusão, e de repente ele parou e ele começa a se dirigir ao pé da cama, o paciente, e começa a conversar como se tivesse alguém ali no pé da cama. E ele encerra essa conversa com um sorriso, e no outro dia ele fala para os familiares que à noite ele foi visitado pela irmã. Um detalhe importante desse caso é que a irmã tinha falecido uma semana antes e a família não contou para ele do falecimento da irmã. Então, esse é um dos casos típicos de experiência de fim de vida. E é muito interessante, eu coloquei uma setinha aqui, no fim da mensagem eles colocaram assim, olha, se você experimentou já ou presenciou algum desses fenômenos, por favor, mande um e-mail para o professor Fenwick, que é lá na Inglaterra, talvez a maior autoridade no assunto. E ele descreve que ele recebeu, depois dessa mensagem, 700 e-mails, em que desses 700, 85% foram testemunhas diretas de fenômenos parecidos, sempre com um estereótipo. Isso é algo que a gente vai bater nessa tecla, a visita de um parente morto ocorrendo nas 24 horas finais, quer dizer, normalmente ocorre realmente próximo ao desencarne, naquele momento em que os laços que prendem ao corpo estão se afrouxando
e eles trazem um conforto para o paciente, para o familiar. Então, tem esse papel também de trazer um alívio para todo mundo. Sempre quando a gente vai dar essa aula e tem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão assistindo depois que acaba, sempre tem gente trazendo novos relatos. Então, é algo muito comum. Se a gente começar a perguntar, vai encontrar relatos desses entre as pessoas. E é muito interessante essa questão do estereótipo. Então, eu trago aqui uma série de estudos que analisam a fenomenologia dessas experiências em Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Suíça, Índia, Brasil, por aí, e sempre o mesmo estereótipo. Então, eu trago aqui 2 estudos, um canadense e um argentino. Quer dizer, visões de pessoas, alterações de temperatura do quarto, alguns têm alteração de comportamento de animal, fenômenos físicos, relato de lucidez terminal. Então, esses fenômenos são estereotipados independentemente da localização geográfica, da cultura, da crença religiosa, eles ocorrem no mundo inteiro. Sugerindo, então, que há um fenômeno que está ocorrendo de fato, não é invenção daquela pessoa que está passando por isso, porque se fosse invenção, não teria como ele repetir um estereótipo de algo que acontece no mundo inteiro, de forma independente. Bom, sobre essas visões de leito de morte, a primeira publicação que juntou vários casos, relatos de casos, foi do Sr. William Barrett, que era um filósofo, foi um dos fundadores da Sociedade de Estudos Psíquicos da Inglaterra, Psycho Research, na Inglaterra, e que existe até hoje. Sociedade, foi junto com Frederick Myers, um dos pioneiros na investigação de assuntos que tocam o espírito, mediunidade, fenômenos de fim de vida, entre outros. Bom, esse estudo ele traz ele vai analisar o que tipo de visões, né? E cerca de, a grande maioria, a gente vê, olha, 82% dos casos é de pessoas conhecidas, 18% são de desconhecidos. Normalmente esses desconhecidos, eles têm algum papel, tipo, é um anjo, ou um espírito de luz, ou, dependendo da cultura, né, um deus, né? Então, sempre tem um contexto religioso por trás. Isso é importante porque já nos ajuda a diferenciar de um episódio alucinatório, em que o que aparece são criancinhas, ou então são animais, insetos. Então, é bem diferente o contexto. Quer dizer, esse tipo de visão são pessoas conhecidas, na imensa maioria dos casos, e ainda tem até a hierarquia, olha, principalmente a mãe ou os pais. Esse é o perfil mais frequentemente relatado. Esse estudo, publicado em 77, ele fez um screening com mais de 5.000 profissionais de saúde que lidam com pacientes terminais, Estados Unidos e Índia. Ele foi publicado pelo Araldson, que a gente citou bastante na aula sobre reencarnação, que é aquele professor de psicologia da Islândia. E eles levantaram, depois desse screening, 877 casos. E aí acabaram fazendo entrevistas tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, principalmente médicos e enfermeiros. E a grande maioria pacientes terminais. O fenômeno mais comum nesse grande estudo epidemiológico foram as visões, deathbed visions, 82% dos casos. E a grande maioria são de curta duração, em torno de 48%, que também é algo que ajuda a diferenciar de um processo confusional orgânico, porque esses episódios tendem a ser mais breves. Já nos episódios confusionais orgânicos, dura horas, o paciente confuso, agitado, muitas vezes agressivo, intercalando sonolência e agitação. Similar a outro dado, 90%
das pessoas eram parentes, quer dizer, conhecidos, e a grande maioria já vem contradizer aquela ideia inicial, né, de que isso é desencadeado por opioide ou por remédio que desencadeia quadro confusional. Quer dizer, a grande maioria não estavam recebendo medicações com potencial, desses episódios, com potencial de causar alucinação. Muito bem, estudo brasileiro, 137 profissionais selecionados, 4 se recusaram, cerca de 70% desses profissionais chegaram a presenciar um desses fenômenos de fim de vida. Grande maioria em unidades de cuidados paliativos, dentro de hospital oncológico, em 63% dos casos. E olha só como é estereotipado, até mesmo as prevalências. 88% visão de um parente falecido ou uma figura religiosa. E esses profissionais, olha, eles, em 70% dos casos, eles têm confiança de que são bem capazes de discernir o que é uma experiência de fim de vida do que é uma alucinação por um estado confusional agudo. Como eu falei, experiência de fim de vida normalmente são visões de pessoas, em geral pessoas conhecidas, em geral pessoas são familiares que vêm preparar para o desencarne. Alucinações, estados confusionais, são quadros em que a pessoa tem vê bicho, inseto, animais, crianças, sem o menor sentido, dentro de um contexto também de doença grave, que não necessariamente está próximo ao desencarne. Nesse estudo, a crença religiosa, eles também fizeram um levantamento de crença, não teve relação com as frequências e características das experiências de fim de vida. Quer dizer, independentemente do profissional ser espírita, católico, evangélico, ateu, essa crença religiosa prévia não teve interferência em quão mais comum foi o fato dele presenciar esse tipo de fenômeno. Muito bem, uma revisão sistemática publicada em 2015, envolvendo 8 estudos, vocês veem mais de 1.000 entrevistas. Grande maioria dos casos ocorre próximo aí do momento do desencarne. Mais um ponto para nos ajudar a diferenciar dos quadros alucinatórios de um estado confusional agudo. E esse estudo, publicado em 2010, é muito interessante porque ele envolve relatos de casos em que a pessoa tem uma visão de leito de morte de pessoas que ela não sabia que tinha desencarnado. E aí ela chega para a família e fala, ouvi fulano, ouvi ciclano, e aquele enfermo que está prestes a desencarnar também não tinha essa informação. Então, uma série de 25 casos, e aí o Bruce Grayson, que é lá da Virgínia, trabalhou com o Stevenson há muito tempo, ele classifica em três grupos, né? O grupo 1, em que as pessoas tinham falecido antes da morte do paciente, 2, em que a pessoa faleceu muito próximo ou naquele mesmo momento, então nem a família não sabe do desencarne, e 3, em que a pessoa era um desconhecido do paciente, e aí depois eles vieram a saber. Então tem um caso, por exemplo, em que ele tem uma visão de uma pessoa e aí depois ele narra isso para os outros familiares e eles conseguem fazer um link com uma irmã adotiva já desencarnada. Dando exemplos aí de que a pessoa realmente desconhecia esse caso. Então, eu vou citar um exemplo publicado pelo William Barrett. Então, a Doris, que estava no fim de uma gestação complicada, e aí, em 1923, a irmã da Doris veio a desencarnar, 25 de dezembro, dia de Natal. E é muito comum, tá? Já está doente, a família então optou por não contar para ela que a irmã dela desencarnou. E no dia do parto, 12 de janeiro, Doris apresentou várias complicações clínicas
e próximo ao seu desencarne, ela relata que estava vendo o pai, que ela já sabia que tinha desencarnado, e, associadamente, a sua irmã, que tinha desencarnado aí quase 20 dias anterior e que ela não sabia do desencarne dessa irmã. Então, esse é um exemplo que fica muito difícil justificar do ponto de vista material, porque, a rigor, ela não sabe que essa pessoa tinha desencarnado. Esse é um outro caso interessante, publicado também em 1924, e eu agradeço ao estudioso, palestrante, conferencista espírita, autor, Wilson Garcia, que me cedeu essa edição desse jornal. A gente não acha fácil. Esse jornal, Verdade e Luz, foi publicado pelo Batuíra, foi fundado pelo Batuíra, isso no século XIX. Mas, em 1924, tem essa publicação de um caso em que é muito interessante. Eu vou lê-lo. A senhora Adamina Lázaro caiu gravemente enferma e, pouco antes de expirar, de falecer, disse ter visto várias pessoas já falecidas de sua família. O pai dela, o senhor Claro Lázaro, não teve dúvida de que ela estava vendo realmente o mundo espiritual, mas a doente declarou que estava vendo seu irmão Alfredo. E isso gerou uma dúvida no senhor Lázaro, porque o Alfredo estava vivo a 420 quilômetros dali. E naquela época, a gente sabe que não tinha celular, muito menos telefone, muito menos celular, para a gente checar o que estava acontecendo. A Adamina veio a desencarnar e 8 dias depois o pai dela recebe, então, a informação de que o seu filho Alfredo, irmão dela, também tinha desencarnado 15 dias antes do desencarne da Adamina. Então, mais um outro caso em que aquele espírito vê alguém que ela não sabia que estava desencarnado. Muito bem. É algo muito... essas visões são fenômenos muito... Vocês veem, são os fenômenos mais comuns das experiências de fim de vida. Então, estou dando alguns exemplos, tem vários casos publicados na literatura, eu vou só passar adiante por causa do tempo. E outro tópico que eu vou entrar agora é sobre a lucidez terminal. O que é a lucidez terminal? Aquela pessoa que está num quadro demencial por alguma doença neurológica, seja um Alzheimer, seja um tumor, e que já não tem mais nenhum contato com o meio externo, está terminal. E, de repente, ela recobra o seu nível de consciência. Para mim, que sou um neurologista que trabalho justamente com esses quadros, é algo muito difícil, né? de aceitar isso, mas a gente vai ver que isso tem um respaldo grande na literatura. Então, a gente vê, por exemplo, esse grupo de casos em que o grupo de relatos de casos publicado pelo Michael Nunn e pelo Grayson em 2009, então, em que recuperação da consciência horas ou dias antes que antecedem a morte, a definição como nós passamos anteriormente. São 81 casos e aqui nesse outro artigo eles fazem um levantamento de uma quantidade enorme de casos publicados no século XIX e 22. Aí citam alguns exemplos, por exemplo, uma criança de 5 anos estava em coma há 3 semanas devido a um tumor encefálico cerebral, terminal, e nas vésperas de sua morte ele recupera a consciência e avisa que ele iria desencarnar em breve. Uma paciente que tinha sofrido um AVC, que estava com o lado direito do corpo paralisado e incapaz de se comunicar, e próxima a desencarnar, ela recupera o movimento e é capaz de dizer o nome do esposo antes de morrer. Um outro caso, uma paciente com doença de Alzheimer, restrita ao leito e incapaz de se comunicar, e próxima à época do seu desencarne, ela é capaz de recitar um poema, que está em islandês. Nós vamos
temos a tradução dele, que seria algo mais ou menos assim: ó Pai de luz, seja adorado, vida e saúde o Senhor me deu. Agora eu sento, o sol está brilhando, você enviou luz para mim, ó Senhor, quão bom você é. Então, a gente vê que, do ponto de vista material, é muito difícil de explicar isso aí. Mas esses fenômenos, eles ocorrem, se repetem. Talvez a gente veja pouco desses quadros, porque existe a cultura de pacientes terminais levar para o CTI e desencarnar longe da família, e muitas vezes com entubado, em ventilação mecânica, mas aqueles pacientes que desencarnam em condições de falar, muitas vezes podem manifestar esse tipo de sintoma. E é algo tão sério esse tipo de manifestação que realmente questiona as nossas crenças pessoais, que agora, no ano passado, foi publicado na revista mais importante da área de Alzheimer no mundo. Ela chama-se Alzheimer e Demência, um artigo teórico, mas que é um chamado para se fazer estudos sobre essa lucidez. Eles chamam de lucidez paradoxal. Em que aí eles descrevem, eu até sublinhei no slide, que desafia certas concepções das demências severas. Então é realmente algo que a gente, num paradigma materialista, muito difícil entender, mas eles estão aí, estão presentes, e esse artigo cita vários casos e mostra, olha, não há explicação, porque a gente precisa entender isso aí, essa relação mente-cérebro não tá clara. E aí, então, eles publicaram esse artigo ano passado. O fator de impacto dessa revista é 12, é altíssimo para a área neurológica. Então, é algo que chamou muita atenção da comunidade, e a gente espera que depois desse artigo a gente olhe para esse tipo de fenômeno, que seja lucidez terminal, seja lucidez paradoxal, a gente olhe com outros olhos para entender um pouco mais o que realmente está acontecendo. Dentro desses grupos de condições chamadas experiência de fim de vida, também existem vários relatos de que no quarto daquela pessoa que está desencarnando há alterações de temperatura, surgimento de luz, névoa, sensações táteis. Vou dar um exemplo aqui trazido pelo Fenwick, no capítulo de livro que ele escreve sobre o tema, e o que é dito? Olha, como ele morreu é algo muito difícil de descrever. Então, é um familiar relatando, né? Porque foi algo inesperado e porque eu nunca vi nada como isso antes. Algo levantou-se do seu corpo e de sua cabeça. Assemelhava-se a ondas, linhas de fumaça delicadas e distintas. Fumaça não é a palavra certa, mas eu não tenho uma comparação. E depois desapareceu. Eu fui o único a ver. Isso me deixou uma sensação de paz e conforto. Um outro caso. De repente, vi uma luz que brilhava no peito do meu marido. Quando essa luz se elevou, ouvi a mais bela música com voz cantando. Meu próprio peito parecia cheio de alegria infinita e meu coração parecia como se estivesse se juntando a essa luz e música. De repente, senti uma mão no meu ombro e uma enfermeira disse: "Sinto muito, amor." Ele se foi. Perdi a visão da luz e de música. Me senti tão desolado por ter sido deixado para trás. Mas um fenômeno físico que ocorre no quarto. E existem também o que é próximo a essas alterações físicas, os eventos sincronísticos. Como eu citei, às vezes tem relatos, por exemplo, da pessoa desencarna e o relógio que foi dela a vida inteira para simultaneamente. Sinos tocando, alteração no comportamento de animais. Então, tem vários desses relatos na literatura. Eu trouxe aqui um relato publicado em 2007 na New England, que é simplesmente o jornal mais importante da área médica que existe.
E o título desse artigo é Um Dia na Vida do Gato Oscar. E é muito interessante o relato, muito humano, que é feito nesse artigo. E eles contam que esse gato é um animal de estimação de um hóspice. O hóspice é uma espécie de um lar nos Estados Unidos destinado a pacientes terminais. Então, eles têm vivem muito esse tipo de experiência. E esse gato, o que ele fazia? Ele caminhava pela ala e se ele entrasse em um quarto, eles chegavam a chamar a família daquela pessoa, porque aquela pessoa iria desencarnar em breve. E então, no artigo, ele cita que o gato ele deu um sinal em 25 desencarnes, pessoas que não estavam exatamente sendo esperado uma óbito imediato, e o gato ia para lá e já era, olha, o Oscar entrou no quarto tal, já pode chamar a família. E eles falam que muitas vezes esse gato foi o único companheiro daquele espírito desencarnante. É algo muito, muito interessante. Eles levantam a possibilidade de ter algum odor específico, né, dentro do ponto de vista materialista. E dentro do ponto de vista espiritual, a gente acredita que esse animal, os animais têm algum tipo de sensibilidade especial e são capazes, então, de perceber coisas que a gente não é capaz. E, por fim, as experiências de fim de vida mais desafiadoras são as chamadas experiências de fim de vida remota. Por que são chamadas assim? Porque elas não acontecem diretamente com aquela pessoa que está desencarnando, e sim com um familiar. Então, nesse caso, a explicação de que é um fenômeno causado por um distúrbio metabólico ou uma droga está totalmente deixado de lado, porque não é com o doente que ocorre, sim com a pessoa que está sã familiar. Vários relatos na literatura também. Por exemplo, o Peter Fenwick cita um estudo em 49 casos em que as pessoas sentiram o desencarne de algum familiar em pessoas ou pessoa próxima, e tal evento ocorreu em 99% dos casos no intervalo de 1 hora entre aquele evento e o desencarne. E a grande maioria, 96%, ocorreram no exato momento do desencarne. E quase que metade desses casos, a morte não estava sendo esperada. Então, é algo que dá mais credibilidade ainda para esses relatos. E o tipo de contato depende. Se a pessoa estava dormindo, é um sonho vívido. Se estava acordada, era uma sensação forte ou até mesmo uma aparição daquele espírito que acaba de desencarnar. Eu trouxe alguns exemplos também, só para ilustrar. Um que eu gosto de citar muito ocorreu com Freud. Quem cita esse exemplo é o Peter Gay, que é o autor da principal biografia, considerada a biografia definitiva do Freud. Chama Uma Vida para o Nosso Tempo, né? Desculpe. E o que ele descreve? Olha, na noite de 8 para 9 de julho de 1915, Freud teve um sonho que tinha como conteúdo manifesto a morte de um de seus filhos, Martin, em primeiro lugar. Poucos dias depois, Freud descobre que no mesmo dia em que teve esse sonho, Martin fora mesmo ferido no fronte russo na Primeira Guerra Mundial. Isso o fez pensar se os relatos sobre ocorrências misteriosas não mereciam de fato ser mesmo investigados. Sem nunca se declarar convencido, Freud havia assumido durante alguns anos um interesse reservado e hesitante por tais fenômenos. Inclusive, ele acreditava que seria possível a telepatia. Então, Freud, que é um ateu convicto, ele passou por esse fenômeno com o filho Martin. Um outro relato do Fenwick
ele diz o seguinte, eu vou ler textualmente porque é muito rico a descrição. Certa noite, meu marido, músico, estava trabalhando. Perguntei ao vovô se ele gostaria de uma xícara de chá e ele disse, sim, por favor. Então eu fui para a cozinha e coloquei a chaleira no fogão. Enquanto eu esperava que fervesse, o telefone tocou e meu marido disse, vovô está bem? Eu disse que sim, ele estava bem, eu estava apenas fazendo uma xícara de chá para ele. Ele passou a dizer que estava tocando guitarra no trabalho e um sentimento muito forte veio sobre ele, que seu avô estava lá. Eu assegurei a ele que o avô estava definitivamente bem e ele desligou o telefone. Fiz o chá e quando estava prestes a levá-lo, meu cunhado apareceu e disse, ele se foi, ele acabara de fechar os olhos e morrer. Então, mais um exemplo de experiência remota. O caso do Vinícius, eu citei ele na última conversa que nós tivemos a respeito da psicografia que ele fez. E muito interessante, porque a mãe dele teve uma experiência de fim de vida remoto. Ela me relata isso quando eu conversei com ela. O Vinícius ele desencarnou em decorrência de uma queimadura extensa. E ele ficou vários dias no CTI. E mais ou menos a mãe, no quinto dia no CTI, quinto, sexto dia, não me recordo exatamente, ele veio desencarnar. E a mãe relata que ela ficou no hospital o tempo todo e lá pelo quinto dia, quinto, sexto dia, ela foi para casa e ela resolveu comer. Estava tudo bem, tudo tranquilo, e ela foi preparar um miojo. E no que ela está preparando o miojo, ela começou a sentir um cheiro insuportável de hospital, que a gente acredita que seja algo parecido com o cheiro de éter, né? Eu trabalho no hospital, eu não conheço mais cheiro de hospital, mas quem não trabalha fala que chega no hospital e sente cheiro do hospital. E aí isso deixou ela preocupada, ela nem comeu o macarrão que estava preparando, e ela começa a ligar para o hospital, e ela só consegue falar um certo tempo depois, e aí eles avisam para ela que ele desencarnou e desencarnou num horário muito próximo ao que ela sentiu o cheiro de hospital. Então, mais um exemplo de uma experiência de fim de vida remota. Bom, voltando àquele slide inicial, então, será que essas experiências de fim de vida são alucinações? A gente mostrou, baseado em todos esses exemplos que a gente deu, que alucinações não são capazes de explicar esses fenômenos. E a gente pode, inclusive, para quem trabalha e para todo o nosso conhecimento geral, todos nós vamos ter esse tipo de experiência, de ter um parente que está em processo de terminalidade, para que a gente saiba diferenciar o que é uma experiência de fim de vida, quer dizer, algo real, de uma visão do plano espiritual, do que é uma alucinação que não tem nada a ver, a gente pode usar já tabelas que existem publicadas na literatura que nos ajudam a fazer essa diferenciação. Então, vamos linha por linha. Primeira coluna, o que é a experiência de fim de vida? Segunda coluna, o que são as alucinações no contexto de um estado confusional agudo, de um delírio medicamentoso, infeccioso, metabólico. Primeiro, o afeto. O paciente que passa uma experiência de fim de vida, ele fica em paz, ele fica calmo. O paciente que está no contexto de delírio, ele está agitado, assustado, paranoico. As ocorrências de experiências de fim de vida, como o próprio nome diz, imensa maioria são próximos do momento da morte. Então, isso tem valor prognóstico, inclusive. Alucinações, elas estão associadas a estados confusionais. Metabólicos e infecciosos, não necessariamente relacionados ao momento do desencarne. Características principais, experiências de fim de vida, são 80% a 90% com parentes falecidos. Pai, mãe, filho, irmão, e 10% a 20% com figuras religiosas. Depende muito da cultura isso também.
Alucinações no contexto de um estado confusional agudo são principalmente inseto, criança, criatura, muita coisa auditiva também, visual. Então, não, mas sem fazer esse sentido. Conteúdo é coerente, ele é estereotipado, então é aquela pessoa desencarnada que está ali para acalmar, para trazer paz, para levá-lo nessa transição. Alucinação é algo coerente, variável, flutuante, sem sentido. Informações são verificáveis na experiência de fim de vida, eventualmente são verificáveis. Então, nós citamos vários exemplos de pessoas que veem parentes que elas não sabem que estão desencarnados, e as alucinações não são verificáveis. E o impacto na vida do paciente e da família é espiritualmente transformador. Todos ficam mais tranquilos, aceitando mais o processo de desencarne, e no processo de alucinação, obviamente, isso não tem significância ou até traz mais angústia. Aumenta, então, a sensação de segurança, tanto do paciente quanto até da família, diminui seu medo, angústia, sensação de uma transição mais fácil, e há um auxílio também no luto da família. Um exemplo, também já publicado em 2016, o senhor B era um viúvo de 77 anos, com câncer de pulmão avançado, que foi admitido em nossa instituição. Um dia, ele descreveu como sua esposa veio e o levou até a capela do hospital, quando suas dificuldades respiratórias melhoraram muito e a sua ansiedade crônica melhorou. A gente vê como isso é diferente de um estado confusional, quer dizer, um parente conhecido, já desencarnado, algo coerente, levou até uma capela, conversou com ele, e isso trouxe uma calma, tranquilidade para que aquele processo de desencarne se desse de uma forma mais pacífica. Um caso muito interessante, publicado em 2006, ele descreve a ocorrência simultânea de alucinações e experiência de fim de vida, nos ajudando, inclusive, a diferenciar uma da outra. Então, o paciente estava muito agitado, tendo visões de insetos, dizendo que a medicação estava envenenada, quer dizer, paranoico. Isso é estado confusional, sem dúvida. Isso é quadro de alucinatório, psicótico, relacionado à condição médica geral. Aí vamos continuando. Subitamente, cessa sua agressividade ao dizer que sua mãe aparecera ali no quarto, estava sentada no leito ao lado, dizendo-lhe que tudo ia correr bem. A partir daquele momento, o paciente ficou calmo até o fim. A gente vê claramente a diferenciação dessas duas situações. E então, a gente vê o que é preciso, então, entender, principalmente os profissionais de saúde, mas todos nós. A gente precisa ter o conhecimento desse fenômeno, da mesma forma que a gente sabe o que é o estado confusional agudo, a gente precisa entender o que é uma experiência de fim de vida, para estar atento à ocorrência delas, saber fazer o diagnóstico diferencial com o estado confusional agudo, não minimizar o impacto dessa experiência para o paciente e para a família, explicar o que está acontecendo, que é algo comum, explicar ao paciente que ele não está ficando louco, que isso é algo que faz parte da experiência normal do que ele está passando, e explicar para o paciente e para a família o fator prognóstico desses eventos. Eles tendem a ocorrer próximo ao desencarne, eles são uma sinalização que o desencarne está próximo. E aí o significado disso é claro que dentro da abertura que o paciente e a família dá a isso, e aí obviamente tem que ver a religião do paciente, e para dizer o que exatamente está acontecendo. Já estamos concluindo a nossa discussão. Só lembrar o que o Livro dos Espíritos traz a respeito, na questão 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Quer dizer, Kardec faz essa pergunta não é à toa. Ele provavelmente já tinha presenciado muito desses fenômenos também, e ele leva essa questão e os espíritos respondem. A alma sente, muitas vezes, que se quebram os liames que aprendem ao corpo. Então, emprega os esforços
para os romper de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante dela e goza por antecipação do estado de espírito. Quer dizer, nós estamos diante aqui de um estado intermediário, em que o espírito não está totalmente encarnado, mas também não está plenamente desencarnado. E essa intermediação faz com que ele seja capaz de entrever o plano espiritual. Como conclusão, as experiências de fim de vida são muito comuns e, dentro de todos os fenômenos, as visões de parentes falecidos. Eles podem ser confiavelmente diferenciados de estados confusionais orgânicos, usando aqueles critérios que eu mostrei na aula e também baseado na opinião de pessoas que trabalham em hospitais que lidam com pacientes terminais. Eles tendem a ocorrer no último dia ou próximo ao desencarne do paciente, então tem um valor prognóstico e, em geral, tem um impacto positivo no paciente familiar, então a gente não deve negligenciar esse tipo de fenômeno e sim valorizar e mostrar exatamente o que está acontecendo. E, por fim, representam um estado intermediário de consciência, parcialmente independente da matéria, como o Espiritismo vem nos esclarecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão interessante e instigante e fico à disposição para as perguntas que eventualmente vocês tiverem. Deixa eu parar aqui, Guilherme. Estamos voltando aí, né? O pessoal aqui do chat, aqui do Face, né? É muito interessante esse assunto, o esclarecimento, né, que a doutrina vem trazer para nós, e muitas coisas que acontecem no dia a dia, né, em UTIs, na nossa vivência médica. Eu mesmo já tive pacientes que relataram isso. Eu lembro uma vez que foi num domingo, e era um domingo de Fórmula 1 do Brasil. Né? Então, normalmente a Fórmula 1 do Brasil, que eu gosto de assistir, era 2 horas da tarde. E aí um paciente internou, eu internei um paciente com um abscesso chamado angina de Ludwig. Angina de Ludwig é uma infecção que dá nessa região mentoniana, então ela pega alguns 3 espaços da região mentoniana, cervicais, e ele vai aumentando aqui, né? E você tem que pegar e drenar. E aí esse paciente já estava com antibiótico e não teve jeito. Aí domingo ele estava com muita dificuldade, já estava entrando em sepsemia. Aí eu marquei para tarde, foi a hora que conseguimos entrar com a cirurgia. E esse paciente foi, deitou na maca, tudo bem, normal. Na hora que começou a intubação, eu falei, eu vou ali, eu estava com a minha residente na época, né? Era a Maria Carolina. E eu falei, eu vou ali pegar um cappuccino na máquina enquanto você vai montando. Então é muito natural quando começa uma cirurgia, o anestesista vai entubar, tudo mais, né? O residente vai montando a mesa, tal. E a hora que eu fui pegar o café, o cappuccino, eu não tomei o cappuccino, eu voltei. Eu falei assim, nossa, eu vou voltar para a sala. Não sei por quê. A hora que eu já voltei para a sala, a anestesista ela não conseguia entubar o paciente. Porque como tinha um abscesso aqui, o abscesso infiltrou essa região, ela não conseguia vasculhar o laringoscópio para poder ter acesso às pregas vocais e à traqueia. E a hora que eu olhei, o paciente estava com saturação, né, de 20, ele estava roxo já, ele estava já em quase em parada respiratória, e parada e não conseguia, e faz relaxante muscular e não ia. E a hora que eu cheguei, que eu vi aquela cena, ele já estava em parada cardíaca, né, aí eu peguei, pedi rápido para a residente me dar um bisturi, calcei uma luva rapidinho, já abri a região da cartilagem da membrana cricotiroideia, fiz uma cricotiroide nele, abri aqui com o bisturi e peguei um Kelly, coloquei já o Kelly, abri, falei, me dá o tubo aqui, já enfiei o tubo por aqui. Comecei a ambuzar, isso falando é maior estresse, né? Parece que é uma rotina. Aí eu comecei a ambuzar, massagem cardíaca, ambuzar, a saturação começou a subir, oxigênio, ele voltou. Eu refiz uma traqueostomia nele,
tirei a crica tireoide, que eu fiz, né? Aí, catraco, pus uma cânula, fui lá, drenei o abscesso dele, tudo bem. Aí ele voltou, acordou da cirurgia, foi para UTI, depois no quarto, né? Conversei com ele, falei que eu tive que fazer a tráqueo, uma crica, que foi o que salvou a vida dele e tudo mais. Tá bom. Ele voltou no consultório, aí eu falei para ele, ó, te falar uma coisa, hein? Se eu tenho cabelo branco aqui, ó, é por causa de você, porque foi o maior estresse, quase que você morre. Ele falou assim, ah, doutor, eu vi. Eu falei assim, mas você viu o que você viu? Ele falou, eu vi que o senhor entrou na sala e tinha uma auxiliar do senhor lá, falou as disposições que estava o pessoal, a anestesista não conseguia me entubar ali, eu estava vendo, o senhor chegou num desespero, pegou uma faca, ele relatou faca, né, bisturi, e o senhor abriu meu pescoço e aí eu não lembro mais. Então, assim, eu falei, mas, e você tem relatos lúcidos? Você lembra de detalhes? Lembra? O senhor estava desse lado, ela estava aqui, o outro estava ali, foi tudo uma correria, abriu, saiu. Ele relatou, e ele estava em parada cardíaca, ele relatou toda a movimentação que aconteceu ali da sala, né? E, então, provavelmente, o quê? O espírito dele estava ali do lado, né? Tava com um pé na cova e outro no sabonete, né? Porque se você não faz a tráqueo, ele ia desencarnar, né? E realmente deu para salvá-lo, mas ele relata com lucidez, com coerência, igual o Guilherme colocou. Não tinha alucinação, não tinha nada disso, ele relata de parte normal. E ele fala, e aí? Eu falei, porque tem o espírito, existe o espírito, o teu espírito está do lado. Expliquei para ele, ele falou assim, minha mulher às vezes vai no centro espírita, não é? Eu falei, então, leia o livro dos espíritos, que você vai entender o que aconteceu com você, não é? Que o teu espírito já estava ali do lado. Né? E mais um pouco poderia ter a morte do corpo físico e o desprendimento do espírito. Então você vê assim que são relatos do nosso dia a dia, da nossa vivência, principalmente quem trabalha com pacientes graves, pacientes internados, pacientes terminais, pacientes entubados, né? Que é muito comum ter essas experiências no final da vida física, né? Como o Guilherme mostrou aí em todos os seus relatos, até mesmo com parentes tendo percepções disso, que a doutrina espírita, ela não vem para querer convencer ninguém de nada, ela vem trazer realmente explicações lúcidas, coerentes, e Kardec é muito racional. Ele não era preconceituoso com nenhum assunto, ele estudava aquele assunto para tirar suas conclusões. E a doutrina espírita vem explicar, através da reencarnação, os vários fatores, até mesmo agora na pandemia, porque tem pacientes com 100 anos de idade, 94 anos de idade, que saem andando do hospital e outros com 20 morrem. Porque umas crianças pegam, não acontece nada, a outra tem choque séptico, a outra tem síndrome do Coxsackie vírus, tem síndrome de Kawasaki. Então, assim, porque cada um repercute de um jeito? Porque cada um é de um jeito, cada um traz dentro dos seus resgates de provas, expiações, de atitudes ou não, dos seus pórticos reencarnatórios, impregnado no seu perispírito. Então, por isso que o vírus, não é? Ele vai trazer uma repercussão diferente para cada um. A ciência ainda não entende, a medicina não entende. Você falar para qualquer médico que não tem uma visão espiritualista, ou até mesmo espírita, por que um paciente de 90 anos pega e não acontece nada e o de 20 morre e o de 40 fica entubado um mês, né? Se o vírus é o mesmo. Por que tem essa resposta metabólica ao trauma totalmente diferente de um para com o outro? A medicina não sabe, fala, nós não sabemos essas repercussões, mas a gente sabe que todas as impregnações estão no nosso perispírito, isso repercute. Semana passada teve o Ricardo, né, de Botucatu, ele falou sobre isso, da parte imunológica, está lá no site, quem quiser assiste lá no site, né? E ele falou dessas repercussões que o perispírito interfere no sistema imunológico nosso. Então, isso está aí na nossa vivência, está aí no nosso dia a dia, né? Eu acho que esses assuntos que o Guilherme vem trazendo, experiência EQM, experiência de quase morte, reencarnações, os aspectos científicos da mediunidade, que ele já falou para nós, todos os trabalhos científicos mostrando. E é inevitavelmente, realmente só não tem uma visão um pouco mais aberta quem realmente não quer, né? Porque no dia a dia nosso sempre a gente tem uma historinha ou outra para contar e para lembrar, né? Deixa eu ver se tem.
alguma pergunta, né? Algumas frases aqui, né, Guilherme? Você está vendo aí também, né? Você está vendo alguma pergunta? Porque às vezes o pessoal Não, não tô. canta que não, né? O pessoal só curtindo, foi bastante positivo. É um tema, eu adoro esses temas científicos, tema de reencarnação, acho fantástico, tema de mediunidade, não é? Quem realmente não tem essa visão, que tomara que um dia possa começar a abrir os horizontes, o mundo está muito diferente, as coisas estão totalmente mudadas. Vou falar para você, Guilherme, essa semana eu comprei uma bicicleta. Então fazia Aham. 30 anos que eu não tinha uma bicicleta. A última vez que eu tinha foi lá na adolescência. E a minha filha, papai, queria andar com você, andar com você. Eu falei, vou lá comprar uma bicicleta. Aí liguei para um amigo meu e falei assim, ó, qual que é a bicicleta que eu compro? Ele falou assim, você tem que ver o tipo de câmbio. Eu falei, câmbio? Câmbio para mim é carro. Ele falou assim, não, tem bicicleta com câmbio, tem de marcha, 21 marchas, 24 marchas, com coisa. Eu falei, marcha? Eu falei, rapaz, quando eu consegui ter, né, uma bicicleta, não tinha esse negócio de marcha, era breque traseiro, você jogava o pedal para trás. Ele falou, então, tem breque de disco, tem breque com aisles agora, tem bicicleta de carbono, tem bicicleta... Eu comecei a olhar aquilo, falei assim, meu Deus, quantas coisas que se mudaram, né? É, E quantas geração mimimi vem colocando, na verdade, necessidades que a bicicleta você tem que ter duas rodas e um pedal e vai curtir, né? Então, e aí eu comecei a ver os preços, tem bicicleta de 100 mil reais. Né? Então, as pessoas hoje mudou muito o mundo. Ele começa a colocar necessidade, eu quero ter uma bicicleta de 100 mil reais, eu quero ter umas perspectivas assim. E, na verdade, o importante é ser feliz. Você não precisa de ter a marcha, a não sei que você seja um profissional. Né? E eu peguei aquela bicicleta, olhava e falei assim, gente do céu, você imagina daqui 100 anos, então assim, a gente vai mudando as necessidades. Aí eu lembro do Chico Xavier que ele falava que existe o supérfluo e o necessário. O supérfluo para um, de repente, é o necessário para o outro, não é? E nesse mundo a gente cada vez mais querendo ter, e às vezes esquece do ser, né? Alguém já te ensinou, porque a gente passa para os filhos, você tem que ser honesto, íntegro, correto, não fumar, não beber, ser uma pessoa honesta. Faz um monte de coisas para colocar na cabeça do filho. Mas será que a gente tem que ser feliz? Você tem que ser feliz? Independente do que seja. Então faça o que é ser feliz. Eu lembro no curso de medicina, a medicina, muitas vezes, quando eu prestei, hoje já mudou muito isso, mas era uma especialidade, uma área assim muito cobiçada, onde gerava um status. Então, muitas vezes, o pai força o filho a querer ser médico. Eu quero ter um filho médico. Mas será que ele é feliz? Será que ele vai ser um bom médico? Será que ele gosta daquilo que faz? Porque meu pai quer, então eu vou fazer medicina e passar a vida inteira infeliz? Vou passar uma reencarnação infeliz? E a gente observa isso muitas vezes no dia a dia. Quem gosta, quem trata com um sentimento de amorosidade um paciente, quem trata com um sentimento técnico. Né? Técnico qualquer um pode ser. Agora, você ter a amorosidade, a preocupação é só quem é realmente quem faz aquilo com amor. Né? Quem anda com bicicleta com amor, né, anda diferente daquele que tem uma bicicleta de 100 mil e anda tecnicamente. É totalmente diferente. Então, os prazeres da vida estão aí, os sentimentos, para nós aprendermos, e a própria pandemia vem para isso. Né? Bom, vamos aqui. Você quer comentar alguma coisa, Guilherme? não, não, obrigado. Tá bem. Então, nós vamos encerrando. Obrigado, gente, mais uma vez. Semana que vem, nós vamos ter uma live com o promotor de justiça, nosso amigo, o Thiago de Franca, os pais dele de Franca. Hoje ele está promotor em Rio Claro, mas ele também ele mora aqui também em Ribeirão Preto. Não é? Ele foi o primeiro presidente da AGE, ele ajudou a fundar a Associação Jurídica Espírita de Ribeirão Preto. Por causa de agenda, semana que vem vai ser dia 22 às 9h30, numa terça-feira. Não é na quarta-feira, é na terça-feira. Ele vai falar sobre a pandemia e justiça social. Então, semana que vem nós vamos ter o Tiago Essado aqui conosco. Né? Quem não puder assistir, vai estar gravado. Né? E